Vamos ler nesse instante 1 de João, capítulo 3, apenas um verso, o verso de número 18. Logo depois estaremos orando e falaremos nesta noite sobre o tema Vivamos o verdadeiro amor. Vamos juntos? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Soberano Deus, somos teus servos, e há um mandamento recíproco, mútuo, que o Senhor, ó Deus, assim ordena a tua igreja, ao corpo de Cristo, que devemos amar uns aos outros, em verdade, não somente em palavras. Ajuda-nos, ó Deus, porque só conseguimos amar com o amor de Cristo, porque o teu Espírito Santo habita em nós. E nos dá também, ó Deus, o fruto do amor, que é a evidência de que nascemos de novo, que somos nova criatura e que vivemos também em novidade de vida. Por isso nós te pedimos nessa noite, fala conosco por intermédio da tua palavra, onde eu possa ser um mero instrumento em tuas mãos. Tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, há um livro muito interessante, o nome do livro é Os Opostos se Atraem. O marido, depois de algum tempo casado, a liberdade com a sua esposa vai se ampliando e nós conseguimos cada vez mais olhar, fitar um no olho do outro e dizermos as nossas verdades. Há um preceito que eu acho que todos nós deveríamos guardar, que diz o seguinte: pense antes de falar e não fale tudo o que você pensar. Porém, esse marido não atentou para esse pequeno detalhe. E ele virou para a esposa dele, depois de alguns anos de casado, e o tempo passa para todo mundo. Eu estava essa semana vendo algumas fotos quando eu era jovem. Seus irmãos vão ficar surpresos. Tem um Black Power na época de Tony Tornado que eu levava quase meia hora, oriçando e depois batendo detalhadamente. Se alguém tocasse na cabeça, aquilo virava uma briga. Não mexe não, meu. Nada de mexer no cabelo, o tempo que levou. Só que com o tempo esses cabelos vão sendo arrebatados, não é? Podem perceber. Parece até, sabe o que, irmãos? Água de piscina. Você sabe que tem água dentro, mas consegue ver o fundo, não é? Mas isso vai acontecendo. E esse marido, talvez não compreendendo isso, ele virou para sua esposa e disse o seguinte: amor, eu tenho algo para te dizer. Ela pode dizer, fica à vontade, o nosso relacionamento precisa ter uma comunicação ampla, aberta. E ele vira para ela e fala: amor, durante esses anos de casado, eu nunca falei, mas hoje eu gostaria de falar. Existem alguns defeitos que eu gostaria de pontuar. Você está disposto a ouvir? Ela falou: não precisa, porque foram justamente esses defeitos que me levaram a casar contigo. Logo, ele não fez mais, pontuou nenhum erro, entendeu que o tempo passa para todo mundo e que Deus pode moldar os nossos relacionamentos, produzir nos nossos lábios palavras de amor, de edificação. O marido desistiu daquela história, percebeu que tinha uma série de coisas nele também que precisavam ser mudadas. Mas, nesta noite que nós queremos falar, irmãos, é sobre o tema anual da nossa Convenção Batista Brasileira, que é Vivamos o Verdadeiro Amor. Cuja divisa encontra-se no Evangelho que é escrito pelo apóstolo João, no capítulo 13, verso de número 35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os mandamentos recíprocos, ou seja, a mutualidade, só pode ocorrer numa via de mão dupla. Por isso que ele está dizendo: amemos o quê?
uns aos outros. Irmãos, nós temos dito, e é uma verdade que eu creio, que o amor ele se expressa, ele se verbaliza por intermédio de palavras, mas ele se materializa através das atitudes, porque o amor é aquilo que ele faz. Ninguém acredita quando eu digo que amo e não procedo de acordo com aquilo que eu estou falando. Pelo contrário, gera até mesmo uma crise. Como pode amar e agredir? Como pode amar e ser tão rude? Como pode amar e tratar dessa maneira com desdém? E nós vamos entender, irmãos, que quando a Bíblia diz que Deus nos ama, Ele nos ama partindo da premissa que a iniciativa foi dele e não nossa. 1 de João 4,19 vai dizer, nós amamos, sabe por quê? Ele nos amou primeiro. Só é possível amar, irmãos, como fruto do Espírito Santo, aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, aqueles que entenderam que Deus olhou para nós, não viu beleza nenhuma, não viu nada em nós que fosse atrativo, pelo contrário, nós estamos diante de uma realidade onde a Bíblia diz que Deus olhando do céu, contempla para a terra, não vê um justo sequer, um homem sequer, uma mulher sequer que não pecasse. Todos nós fomos postos debaixo da mesma condição e Ele toma a iniciativa de nos amar. Irmãos, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, ele expressa o amor de Deus quando ele sequer consegue mensurar. Ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não consegue externar, expressar a grandiosidade do amor de Deus para conosco. Que desde o princípio, irmãos, decidiu nos amar, desde o princípio, ele tinha como propósito resgatar o homem que havia se perdido, promover a reconciliação, e por isso a Bíblia diz que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Geralmente, quando nós falamos sobre amor, nós queremos ver atitudes. Há pessoas que cobram, às vezes, até o do outro aquilo que ele não faz, mas gostaria de receber, e a premissa da palavra, ela diz que nós devemos fazer com os outros aquilo que gostaria que fizesse conosco. Se é uma reciprocidade, se é uma via de mão dupla, se eu quero ser amado, eu preciso amar. Mas o Deus que nós servimos, ele ama mesmo quando não é amado, mesmo quando ele é rejeitado, mesmo quando ele estava no Calvário, quando ele estava próximo a expirar, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava morrendo, os judeus estavam respirando ódio, e assim o levaram à crucificação. E ele está ali externando o seu amor, porque Deus é amor. Está intrínseco em sua natureza. Ele não muda, não tem sombra de variação, mesmo quando ele não é amado, adorado, exaltado, ele não desiste de nos amar. Que Deus tremendo, irmãos, que não lança no nosso rosto o nosso pecado, que não cria repulsa ou rejeição sobre aqueles que sobre ele proferiram palavras, inclusive, que fossem blasfêmia, palavras que afrontaram a sua santidade. E nós vamos ter essa compreensão de que esse tema ele é para nós desafiador vivermos o verdadeiro amor. No verso 11 ele diz assim, a mensagem que desde o início ele trouxe para o seu povo, que é amemos uns aos outros, façamos uso dessa mutualidade. 1 de João, por favor, a nossa mídia, capítulo 4, verso 8, ele vai trazer algo que nós temos convicção que retrata quem ele é. Vamos ler junto? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Se você já foi alcançado por Deus, o amor não é um sentimento, mas é uma atitude. Ele resolveu nos amar.
Ele escolheu nos amar e nós também precisamos escolher amar os nossos irmãos, a nossa família, o próximo, mesmo quando isso venha a ser algo que tenha confrontado com cada um de nós. Ou seja, amar, irmãos, e perdoar não são sentimentos expressos ou verbalizados meramente em palavras. São atitudes que exigem de nós iniciativa, renúncia e demonstração prática. Quer ver quando isso a Bíblia nos mostra, irmãos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tomou a iniciativa de nos amar mesmo quando nós ainda não tinha sido por Ele alcançado. A Bíblia diz que quando Ele, irmãos, Ele vai provar o seu amor, Ele abre mão, Ele renuncia, Ele dá demonstração do seu amor, entregando o que Ele tinha de mais precioso, que é o primogênito. A palavra primogênito, irmãos, está dizendo que é o protótipo, é o único dessa espécie que poderia vir na terra e morrer por nós. Nenhum outro poderia fazer o que Jesus fez por nós. Não teria validade, não seria autenticado como genuíno, verdadeiro. Abraão, que com seu filho Isaque é uma tipologia do sacrifício de Cristo, quando ele ia descer o cutelo, Deus não permitiu. Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. E o cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, Filho de Deus. A esse ele não poupou, pelo contrário. Foi uma morte que eles chamam, irmão, de vicária. Morte vicária é morrer em favor de outrem. Cristo morreu em meu lugar, no seu lugar. Ele não tinha... Pilatos falou, vou lavar minhas mãos, eu não vejo nenhum delito, eu não vejo nenhum pecado na vida desse homem, eu quero lavar as minhas mãos. Porque ele estava diante do Filho de Deus, aquele que veio ao mundo sem pecado, jamais pecou, e um dia voltará para buscar o seu povo. E a demonstração prática disso está em Romanos 5,8, quando diz... Mas Deus prova. Põe aí, por favor, Romanos, capítulo 5, verso 8. Aqui está a prova de amor de Deus para conosco, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores que me digo sem salvação, que ainda somos pecadores, porém hoje remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 5. Apenas um verso de número 8. Vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós temos no livro A Arte de Permanecer Casado, pastor Jaime Kemp, que é um terapeuta familiar, ele fala talvez algo que vai na contramão daquilo que ocorre hoje. Às vezes as pessoas iniciam um relacionamento que tem 3 etapas distintas, namoro, noivado e casamento, quando chega ao casamento, porém na primeira etapa, que é para conhecer os projetos, os planos, se eles comungam dos mesmos propósitos, alvos e objetivos, às vezes você é inquirido. Eu venho do mundo, de um local onde a prova de amor ela estava sendo retratada pelo contato físico, pelo relacionamento antes do casamento. E é interessante que relacionamento antes do casamento a Bíblia condena e chama de fornicação. Fora do casamento ela chama de adultério. Porém, no casamento é uma ordenança. O marido nem a esposa pode se abster do relacionamento, a não ser que haja mútuo consentimento. Pastor Hernanes Dias Lopes, no seu livro que fala sobre casamento, ele dá até uma orientação que eu acho muito precisa, não é? Que ele diz o seguinte, que a esposa não deve fazer do relacionamento físico alguma coisa, ou seja, ela não pode usar o relacionamento como uma arma.
porque pode ser que ela seja a vítima, ou seja, dentro do relacionamento, irmãos, se não houver questões patológicas, se não houver o período menstrual da mulher, se não tiver nada dessa natureza que impeça essa prática, ela é santificada pelo nosso Deus. É momento que o casal estará entendendo que Deus os tornou um só corpo, uma só vida. Estamos assim entendendo, irmãos, que o casamento ele é monossomático. Um mais um, no casamento bíblico, não são dois, mas sim um. Apenas um, porque ambos agora abrem mão, deixam pai e mãe, tornando-se assim uma só carne. Mas quando ele fala sobre isso, irmãos, Jaime Kemp no seu livro, e ele dá uma orientação que vale tanto para o homem quanto para a mulher, sobretudo para aqueles que são de Cristo. Ele diz o seguinte: se você perder o respeito diante do seu parceiro ou parceira, se deixá-lo tomar liberdade na área física antes do casamento, isso pode gerar uma ruína antes mesmo de que se consolide se é ou não a vontade de Deus. Ou seja, relacionamento é santificação, relacionamento é espera, não prova nada, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que não é bíblico, aquilo que não agrada o Senhor. É difícil? Claro que é. Ninguém chega à idade que está hoje sem ter passado pela juventude, pela adolescência e sofrer as mesmas tentações. Porém, a Bíblia, ela não se molda à questão cultural, temporal. O nosso Deus, ele é atemporal e a sua palavra é infalível. A sua palavra, ela é imutável. Essa palavra, ela precisa ecoar em nossos corações. No verso 14, ele diz: passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Sabe qual é o confronto aqui, irmãos? A morte que ele se refere não é a morte física, a qual todos nós passaremos por ela, porque baseado nas duas características. A morte física, ela é inevitável e universal. Pode ser que nós não passemos por ela. Qual é a condicional? Se Cristo voltar ainda na nossa geração. Nós não morreremos, nós seremos transformados. Mas está ordenado por Deus a morte física para todos os homens, sendo crente ou não. Mas aqui quando ele diz, passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos, ele está dizendo que agora em Cristo nós não estamos mais escravizados pelo jugo da morte, porque Cristo venceu a morte no Calvário, e quando nós aceitamos a Cristo, nós já temos a vida eterna. Não seremos julgados, seremos por Deus galardoados. Mas aí ele diz assim: quem não ama permanece na morte. Sabe o que ele está dizendo? Se você é crente e não está amando sua família, o próximo, os domésticos da fé, os irmãos em Cristo, tem alguma coisa errada. Às vezes, irmãos, e como eu escutava isso no mundo, não é? E nem sempre está atrelado à questão racial. Alguém passa por você do nada, não é? Pô, não fui com a tua cara. Não sei porquê, não é? Não fui com a tua cara. Do nada, sai do nada assim isso. Se fosse aqui, não é? Em São Paulo, não fui com a sua cara porque você é muito bocudo, né? São termos locais. Ou se não, eu não fui com a sua cara porque o seu filho é muito arengueiro. Arengueiro é um termo, né? De um local onde eu pretendo ir, mas é alguém que cria muito tumulto, muita confusão. Eu não fui com a sua cara porque quando eu falo contigo você se finge de moco. Moco é aquele que está ouvindo pouco, não é, irmãos? Ou eu não fui com a sua cara porque o teu santo não bateu com o meu. Aí é o extremo. Já pensou um crente falando isso? Qual é o teu santo? Eu fui no Rio de Janeiro, fiquei um pouco mais escandalizado. O pastor falou assim: ó, meu irmão, o meu Espírito Santo não bateu com o teu Espírito Santo. E quem te diz que o Espírito Santo é propriedade tua?
Espírito Santo é Deus, irmãos, é Ele que tem controle, égide sobre as nossas vidas. Mas aqui o que nós vamos entender, irmãos, que nós acabamos assimilando alguns conceitos seculares mundanos que atrapalham os bons relacionamentos com essa história. Eu não fui com a sua cara, meu santo não bateu com o seu, e por aí vai. E nós entendemos que nós passamos da morte para a vida. Nós havemos de passar pela morte física, mas depois havemos de ressuscitar para viver na eternidade com Cristo. Irmãos, o amor, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, nesse cacho, é o gomo em que vai evidenciar em nossas vidas que o Espírito Santo agora habita em nós, que nós estamos buscando, desejando a plenitude do Senhor. Irmãos, a Bíblia conta, por favor, Gênesis 33, 4. É a história mais fantástica ou uma das que eu vejo na Bíblia. Sabe o que acontece, irmãos? Esaú falou assim: eu vou comer o fígado de Jacó quando ele voltar. Quando ele voltar, vou fazer isso aqui com ele, né? Vou finalizá-lo. Aí olha só o que aconteceu, irmãos. O medo, o receio de Jacó era tão grande que ele vai pegar Raquel e José. Raquel é a mulher que ele amava, mesmo tendo mais 3 outras. José é o filho que ele também amava por ser o filho de Raquel. E agora ele bota lá na retaguarda e põe os outros como bucha de canhão. Aí a Bíblia diz que ele está receoso no reencontro, porque esse irmão, ele passou a perna, irmãos. O nome Jacó quer dizer enganador. Esse homem vai ter o seu nome justamente atrelado ao seu caráter. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. O nome era atrelado ao ministério ou, se não, ao caráter. E quando ele está retornando, aí diz a Bíblia que ele receoso. Olha só o que acontece. Então Saul correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram, chorando copiosamente. Você ficou tanto tempo distante. Eu tinha um desejo enorme de tirar a sua vida, mas ambos foram abençoados por Deus. O tempo foi apagando aquele ressentimento, aquela mágoa, irmãos. Irmãos, se há uma coisa que nós precisamos fazer, abrir o nosso coração. Senhor, tira a mágoa, tira ressentimento, tira qualquer coisa que possa atrapalhar a minha comunhão contigo. Eu conto uma história e é verídica, é verdadeira, e eu não sabia disso. Nós congregávamos numa igreja em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Um dos irmãos que se converteram era um armário duplex, jogador, eu acho que jogador de capoeira, né? O berimbau tocava, a perna subia, mortal, salto para trás, martelo e por aí vai. Não sei se era regional da Angola, o berimbau tocava, a calça curta ali, né? E toma ele salto para lá e para cá. Esse irmão proferiu algumas palavras para a Lúcia na ocasião que gerou para mim algo muito incômodo. E essa situação, irmão, nos levou, inclusive, a pedir a Deus que nos desse a oportunidade de sentarmos juntos e tratar daquela questão. Interessante que ele proferiu e nada sentia. Quem estava se corroendo era eu. Sabe que orando ao Senhor, Senhor, me deu uma oportunidade de nós conversarmos. Irmãos, depois da exposição disso, nós dobramos os joelhos, nós chorávamos copiosamente, irmãos. Dor negão de joelho dobrado, se alguém fala, eu não sei não. Mas ali era quebrantamento de Deus, lágrimas descendo, quebrantamento, exposição do que ocorreu, perdão de Deus acontecendo, o Espírito Santo de Deus, irmãos, restaurando o relacionamento. Eu estou ansioso, irmãos, para ir ao Rio de Janeiro, tratar de questões que às vezes elas ocorrem, você não tem conhecimento, porém quando
as conhece, não pode mais perdurar, permanecer, até que Deus esteja quebrando todas as coisas, restaurando para a glória do seu nome e evidência que o Espírito Santo agora habita em nós. O verso de número 18 que nós lemos diz: amemos não da boca para fora, mas de fato e de verdade. Deus em Cristo deu a maior prova de amor pela humanidade quando enviou o seu Filho para morrer no lugar dos bons e dos maus. Talvez é o que a Bíblia diz: se fosse para morrer em favor do nosso filho, dos nossos pais, das nossas esposas, faríamos isso. Mas o Filho de Deus, ele veio e morreu em favor dos bons e dos maus. Quem você classifica hoje aí? Gente boa, onde que tem gente boa concentrada? Você vê PCC, Hamas, Hezbollah, foram por eles também que Cristo morreu. É por isso que de vez em quando nós somos impactados com alguém que é resgatado dessa vã maneira de viver, é extraído das trevas e vem testemunhar daquilo que Cristo fez. Nós tínhamos um pastor batista que viveu muito tempo no ilícito. O nome dele era Cabeleira. Ele dava testemunho depois daquilo que Deus fez na vida dele, talvez uma semelhança, um apóstolo Paulo contemporâneo, não é? Que perseguiu as pessoas, o evangelho, porém teve a sua vida transformada. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que a igreja, cada um de nós, precisamos demonstrar esse amor, quer seja por atitudes, por palavra, por exposição da palavra de Deus. Amor de Cristo que excede a todo entendimento, que se materializa através de atitudes, no caso de Cristo, atitude sacrificial. É esse o amor que Deus fala que devemos devotar às nossas esposas, amá-las como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, ser submissa ao marido que te ama não é difícil. Talvez essa palavra para as mulheres tenha uma dificuldade, sobretudo quando não ver essa evidência de quem a ama, de quem deseja e está disposto, inclusive, a entregar a sua vida. A analogia aqui, irmãos, de casamento, sabe por quê? Porque nós, como igreja, somos a noiva de Cristo e Ele é o noivo que um dia virá consolidar esse casamento. A festa não ocorrerá numa chácara, num sítio, nem na casa de eventos e nem na própria igreja. Será na eternidade, irmãos, aonde a alegria irá perdurar para sempre, as lágrimas serão enxutas. A alegria ali na presença de Deus, ela é abundante. O amor sacrificial de Cristo se manifestou na cruz do Calvário, quando Ele dá prova do seu amor para conosco. Os últimos dois versos, 23 e 24, ele diz que o mandamento é este, que amemos uns aos outros. Evangelho de João, por favor, capítulo 14, verso 21. Vamos resgatar um saudosismo. Aquele que tem... Não estou sozinho, não estou fazendo carreira solo. Obrigado. Irmãos, João 14, 21, vamos ver o que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer nessa noite se manifestar ao seu povo, aqueles que o amam, que adoram, mas quer também se manifestar para aqueles que ainda não entregaram a Ele a sua vida, o seu coração, permitindo que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. O mandamento é esse, que amemos uns aos outros. Quem guarda os mandamentos, este permanece em nós e nós nele, porque Ele nos deu o seu Espírito. Irmãos, o que nos une ao nosso Deus é o Espírito Santo que habita em nós.
que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos seus filhos. E quando somos filhos de Deus, recebemos da parte dele esse selo do Espírito Santo que nos identifica como propriedade exclusiva dele. Esse mesmo Espírito Santo que derrama sobre a sua igreja dons, capacitações especiais para que possamos servir e também, irmãos, fazer a propagação da sua palavra. Mas esse mesmo Espírito que faz nascer de dentro para fora o fruto que é manifesto diante do mundo, que agora nós somos nova criatura. 2 de Coríntios, por favor, capítulo 5, verso 17, vai testificar isso que nós estamos falando quando assim diz. Vamos juntos? E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que elas se fizeram novas. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância é essa quando nós ignorávamos que Ele é o nosso Salvador, é aquele que nos amou dando prova e tomando a iniciativa de enviar o seu próprio Filho para que morresse em nosso lugar. A pergunta é, irmãos, para cada um de nós, se o amor e o perdão não são sentimentos e sim atitudes que muito mais do que verbalizadas são demonstração prática, é o que nós precisamos fazer. Como estamos externando isso na nossa família, para nossas esposas, nossos filhos, para os nossos irmãos em Cristo Jesus e também para o próximo, que é qualquer um que, como nós, precisa do amor de Deus na sua vida. Temos expressado esse amor através das nossas atitudes. Irmãos, atitudes que demonstram o nosso amor para o próximo, elas vão evidenciar o nosso amor para com Deus, porque foi justamente isso que ele falou, que quando fizéssemos alguns desses, nós estaríamos fazendo a ele ou para ele. Só é possível viver o verdadeiro amor se temos o amor de Cristo em nossos corações. Põe, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 59 e versos 58. Vamos fazer junto essa leitura. Diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então esse é o momento que Pedro, como Marte e alguns comentaristas bíblicos, diz que isso é um dos dons espirituais. Dons esses que eu penso que nenhum de nós buscaríamos de forma voluntária, mas poderíamos receber se essa fosse a vontade de Deus. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor. Nós vamos nesse instante suplicar a Deus. Nós vamos nesse instante interceder ao Senhor. Que Ele nos ajude, não só porque é o tema anual, vivamos o verdadeiro amor, mas que possamos fazer um autoexame e estarmos pedindo, Senhor, mais do que meras palavras, ensina-me a amar. Ensina-me a estar, ó Deus, buscando essa ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja. São mandamentos de mutualidade, recíprocos, via de mão dupla. Na via de mão dupla, eu preciso tomar iniciativa como Cristo tomou e não ficar na retaguarda aguardando a iniciativa, e nós vamos ser impulsionados pelo Espírito Santo que habita em nós. Sansão era um homem comum, como eu e você, mas quando Deus o chamou para ser juiz, naquele período o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne que aceitasse a Cristo, então ele entrava e saía. Mas quando ele entrava, ele impelia, ele impulsionava, maravilhas aconteciam, não pelo cabelo, pelo bíceps, tríplice, nada disso de Sansão. Acontecia porque o Espírito Santo de Deus estava o capacitando para fazer coisas sobrenaturais. Que esse mesmo Espírito, irmãos,
que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja nesse momento movendo os corações daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, daqueles que porventura estão afastados do Evangelho, mas que esse mesmo Espírito faça fluir em nossos corações as virtudes do Espírito Santo, o fruto que nós não separemos. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor e o último, domínio próprio. Não quer dizer que um tem proeminência sobre o outro, não. É um cacho e nós precisamos desejar ardentemente ter todos. Paz, amor, bondade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio, porque é isso que Deus está desejoso de fazer em nossas vidas.